Então, às vezes, a dor é a única forma de ensinar, porque a pessoa não tem outra maneira de querer aprender. Então, não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Então, assim, a gente não vai ajudando de qualquer jeito. Diz a espiritualidade, nós estudamos, nós observamos, vimos qual é, né, a necessidade real daquela pessoa, porque às vezes não é a cura do físico. Na maioria das vezes é a cura do espírito. E se a pessoa é renitente, se ela continua errando nas mesmas coisas, se ela não desperta, a dor não tem outra forma. É a única professora, é a professora mais eficiente, diz a espiritualidade. Quantas vezes a mãe diz para o filho, não vai para esse caminho que você vai sofrer? E o que o filho faz? Aí que ele vai. Deixa essa véia, né? Ou deixa esse velho. E aí ele vai, bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça. E lá, quando surgem os primeiros cabelos brancos, a gente fala assim, bem que a minha mãe falava. Bem que o meu pai dizia. Essa frase é comum a gente escutar. Eu ainda não tô com cabelo branco, mas quem tá pode falar, né? Clóvis, Toninho. Essas pessoas de cabelo branco podem falar para nós se não é isso mesmo, viu? Brincadeiras à parte, continuando aqui, a gente vê então que a espiritualidade está dizendo exatamente isso. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas. Então, o que está causando? Antes da gente extirpar e retirar os males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, olha lá, ó, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos, mas não porque tem um Deus que pune, ou uma espiritualidade que quer a dor, é porque a pessoa mesmo escolhe pelo sofrimento, não vai pelo amor, vai pela dor, simples assim. Quando encontramos enfermos ou doentes dessa condição, indo para o final, salvamo-los dos fluidos deletérios, doentios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas. Ah, então presta atenção. O número 10 não é de qualquer jeito, não é aquele que foi 10 vezes. Todos nós temos o auxílio para o nosso problema 10 vezes consecutivas. A título de benemerência espiritual. Olha que aprendizado bonito para a noite de hoje. Tá vendo só? Às vezes a gente põe o nome da pessoa lá e a gente vai... Olha a espiritualidade atendendo 10 vezes consecutivas. Mas tem que ter uma orientação para essas pessoas que a gente põe o nome, tá vendo só? Principalmente os encarnados. Por isso que a gente sempre fala, faça um evangelho, no momento faça uma prece, coloca a sua água, busca melhorar seus pensamentos. Essa tem que ser a nossa orientação para o doente, sempre, acreditando ou não acreditando. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores, não é da ideia do espírito, Anacleto, ó, tem instrução superior para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Então a gente faz até aqui, daqui para frente é com eles. Tá vendo só? Que interessante, gente. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atrevia a interromper os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades, ele gosta das atividades espiritistas, espiritualizantes, que ele nem entende espiritismo, ó. É portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, olha lá, ó, guarda-mágoa, briga, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista, só o que ele fala tá certo, tá vendo? Aquelas pessoas que só a verdade dela que é verdade. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se, vive nervoso e irritado e desperta incessantemente a cólera
e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Não tem gente que você fala assim, nossa, aquela pessoa é um purgante. Vocês já ouviram essa fala? Minha avó usava. Minha avó falava que quando um dos netos dava trabalho, ela falava assim, hoje você tá um purgante. Purgante é terrível, é uma pessoa que está insuportável. E veja, para a pessoa ser desse jeito aqui, tornou-se por isso mesmo o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, tá indo tomar passe há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo, diz a espiritualidade, já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, aliviando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que ele mesmo fabrica para si. Agora, temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. Então, quer dizer, ele não está buscando fazer nada para se melhorar, então vamos dar um tempinho agora, né? Deixa ele com ele mesmo, agindo dessa maneira. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, olha a espiritualidade bondosa, vai abandonar para sempre? Não. Anacleto diz, mais tarde receberá de novo socorro completo. Profundamente edificado com o processo educativo do quê? Da dor, né? Ousei perguntar, qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza, né? Quanto tempo ele vai ficar assim? André Luiz fala que ousou perguntar. E aí Anacleto, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu, bom, varia de acordo com os motivos. Então, cada um tem um tempo, né? O efeito obedece à causa. Então, quanto mais cedo a pessoa despertar para a modificação, menos sofrimento ela terá. Então, na verdade, quanto mais cedo a gente sintonizar com as leis divinas, buscarmos amar e perdoar e trabalhar o que em nós ainda não é bom, mais cedo a gente vai sentir as benesses que jorram do alto na nossa direção, em forma de consciência tranquila, em forma de bem-estar físico. Então, a resposta aqui é sempre a mesma. Todo mundo que tem merecimento pode ser curado? Sim. Mesmo aquelas que têm merecimento. Você vê pessoas maravilhosas que todo mundo dá o depoimento e fala assim, Chico Xavier, pessoa boa, não fez mal nenhum, porque ficou lá no hospital e desencarnou daquele jeito? Porque era a hora de partir. Quando chega a hora de voltar para a pátria espiritual, a gente tem que ter um CID, uma desculpa, tem que ter alguma coisa lá na certidão de óbito que justifique falência dos órgãos, né, um infarto, tem que ter alguma coisa. Mas a verdade é que enquanto não for esse momento, se agirmos da forma que se deve, com retidão de pensamento, transformando o nosso sentir para melhor e o nosso agir para o bem, nós sentiremos o auxílio do alto, porque diz a espiritualidade que o auxílio vem. E vem, né, gente? Está escrito aqui. Então é muito bonita essa parte, é um capítulo grandioso, e para quem estuda o livro Missionários da Luz, nós vamos ler na íntegra novamente e vai conseguir ficar até melhor para nós quando a gente for ler, porque aí a gente já tem um embasamento e uma visão bem melhor daquilo que a gente está vendo, tá bom?